Boa noite, pessoal. Todos bem? Muito bem-vindos. Hoje eu estou estreante aqui na casa de vocês, né? Agradeço o convite, né, Gi? Muito obrigada por estarmos aqui todos unidos com o propósito de aprender, o propósito de estudar. Para quem não me conhece, eu me chamo Patrícia Rodrigues, estou há pelo menos há uns 15 anos aí na doutrina dos espíritos. Eu sou tarefeira lá do Gabriel Delany, César Gabriel Delany, que fica lá no Jardim Europa. Mas faço um monte de coisas por aí, trago os teatros espíritas que vocês veem por aí de vez em quando. Inclusive, a gente está, né, Gi? Agora a gente vai trazer um comediante espírita, que é o Léo Ritter, não sei se vocês conhecem. Dia 2 de agosto ele vem no Pedro Salomão, para quem quiser estar conosco lá. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, né? Eu falo que 30 minutos, 40 minutos para falar a respeito desse tema é pouco tempo, mas eu vou tentar de uma forma mais descontraída, né? Eu gosto muito de interagir com vocês, então se eu perguntar alguma coisa, por favor, me respondam no meio da palestra, porque eu acho que é muito importante a gente ver que vocês estão participando. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa regeneração que a gente ouve tanto falar por aí, né? Esse mundo de regeneração, será que eu vou para a regeneração? Será que eu não vou para a regeneração? Todo mundo aí na dúvida, ou do que fazer, ou que deixar de fazer, para ter um lugar garantido na regeneração. E eu vou trazer nesse sentido de que isso tudo tem que começar em cada um de nós, tem que começar em mim. A mudança que eu quero para fora, a mudança que eu quero no mundo, eu preciso que ela comece dentro de mim, né? E aí eu já vou começar trazendo Joana de Ângeles. Vocês já ouviram falar desse ser maravilhoso, né? Mentora de Divaldo Franco. Divaldo Franco trouxe alguns livros da série psicológica da Joana, e nenhum deles, o que se chama Seja Feliz, se eu não me engano, ela traz para a gente a ideia de que quando a gente começa a fazer uma mudança, quando a gente começa a se transformar, a nossa vida, o que acontece? Alguém responde para mim? Melhora? É? Todo mundo concorda que melhora se a gente faz uma mudança? A tendência é, mas e antes da melhora acontece alguma coisa, né? Pensa naquela casa que está uma bagunça, você entra naquela casa e você fala, eu vou botar ordem nisso aqui hoje. O que acontece primeiro? Limpeza? Caos? Quem falou caos? Essa resposta que eu queria é um caos. E a Joana de Ângeles, ela diz exatamente isso para a gente. Que quando a gente ergue as mãos e diz assim, eu quero começar a fazer diferente, tudo na nossa vida vai dar uma volta de 360 ali e vai ter muita coisa difícil da gente enfrentar. Não é fácil, né? Vamos falar de uma coisa boba? Eu quero deixar de fofocar da vida do outro, né? Que eu acho que ninguém aqui mais fofoca sobre a vida de ninguém, né? Eu quero deixar de fofocar da vida do outro. Aí eu acordo naquele dia assim, né? Hoje não vai sair nenhuma palavra do meu vizinho na minha boca. E daqui a pouco a gente vê e já está falando, você viu a roupa que ela veio hoje? Não é assim que nós somos? Porque estas mudanças que nós buscamos, esta velha história aí do homem novo que nós temos que trazer à tona, ela é muito mais profunda do que o que a gente imagina, né? Nós temos que pegar aquelas raízes que estão dentro de nós e temos que começar a transformá-las. Sabe aquela história do se eu plantar laranja, eu vou colher laranja? E aí a gente tem que pegar aquele pé de laranja que está aqui dentro da gente e transformar ele em rosa. Não é fácil, é? Porque a gente aprendeu que não dá para fazer isso. Então, a gente tem que se empenhar. Como que eu consigo mudar as minhas ações? Como que eu consigo deixar de falar da vida alheia? Alguém? Como? Não falando, praticando, né? Praticando. Então, assim, hoje eu sei que eu não posso mais fazer isso na minha vida. Eu vou me esforçar ao máximo. Mas acabou que durante o meu dia ali eu falei umas 10 vezes mal de alguém. Prestei atenção nisso. Aí eu vou lá amanhã. Puxa, hoje eu consegui falar só 5 vezes mal de alguém.
Até eu chegar no dia em que, poxa, hoje eu não falei mal de ninguém. Eu até pensei, mas eu não coloquei, não exteriorizei as coisas que eu normalmente fazia. Isso acontece de um dia para o outro? Não, né? Quanto tempo faz que Jesus veio mesmo? Alguém me recorda? 2000 anos. Será que a gente já aprendeu alguma coisa que ele ensinou há 2000 anos? Já pensou se ele não fosse um ser tão adorado, né? Se Deus não fosse tão bondoso, tão caridoso? Já são 2000 anos que Jesus disse para a gente: perdoai 70 vezes, 7 vezes. Nós ainda não perdoamos, não é mesmo? Vai comer a minha empadão lá do final do ano e falar mal. É motivo para a gente brigar e não ter mais ceia de Natal na minha casa. Não é assim que nós somos? Todos ainda muito vaidosos, muito orgulhosos, não é mesmo? E estamos aqui todos os dias trabalhando isso. E o começar em mim é exatamente isso. Eu até pedi ali o apoio da minha colega para a gente ir para a codificação mesmo. E eu estou aqui com o livro dos Espíritos. E tem uma pergunta que eu trouxe para vocês, que é exatamente essa, num capítulo muito simples, que é aquele capítulo lá do... Não, nem é no Sede Perfeitos é no Evangelho, né? Aqui a questão é a 919. E Kardec, ele vai perguntar assim para os espíritos, ó como ele é esperto, né? Qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de melhorar nessa vida a resistir todo o mal? Fácil, né? Se a receita viesse pronta, né? Ia ser muito fácil. E aí Kardec pergunta isso para os espíritos. Alguém sabe o que os espíritos responderam? Alguém que estuda o livro dos espíritos? Muito bem, meu amigo. É isso aí. E que nem foi esses espíritos que trouxeram. Eles só disseram para ele assim, lembra de um cara lá no passado? Um filósofo que ficava lá olhando para as nuvens e perguntando, né, se eu penso, eu logo existo, eu sou ou não sou. E ele soltou uma, conhece-te a ti mesmo. Todos já ouviram essa frase aqui, né? E quando ele diz conhece-te a ti mesmo, ele dá para a gente a ferramenta mais importante nessa transformação que eu quero no mundo. Porque quando eu me conheço, eu já sei que eu não sou perfeito, né? Aceito quem eu sou, não sou perfeito. Eu ainda falo mal dos outros, eu ainda falto lá na casa espírita para assistir o final do jogo, né? Eu ainda visto uma coisa ou outra e vou blasfemando contra quem me deu aquele presente porque não é tão bom, porque não caiu tão bem em mim. Eu tenho muitos defeitos, eu estou falando de uns defeitinhos leves, tá, pessoal? Que eu sei que todos nós ainda temos. E aí, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, e se eu realmente fizer esta viagem para dentro de mim, eu vou começar a entender os meus limites, né? Porque sabemos que o que nos estraga são os excessos. Se nós conseguíssemos viver num equilíbrio, nós conseguiríamos fazer boas ações o tempo todo, mas nós não conseguimos viver nesse equilíbrio. A nossa vida aí, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, ela é um sobe e desce que nós não nos controlamos. Então, muitas vezes, nesse sobe e desce, a gente solta um grito, a gente solta uma palavra, né, de baixo calão, a gente acaba saindo daquilo que nós nos propomos a ser e esquecemos de tudo aquilo que a gente aprende. Ah, mas Patrícia, você está falando então que eu tenho que parar de fazer todas as coisas que eu faço? Não, porque assim como todos vocês, eu faço parte disso. E mesmo estando aqui na frente, trazendo conhecimento, compartilhando todas as coisas que eu já estudei com vocês, muitas vezes eu cometo erros, eu cometo deslizes. Muitas vezes eu opto pelo meu trabalho e deixo meu filho em casa, ao invés de me dedicar ao meu filho, porque eu sei que é a minha profissão número 0, né? E aí a gente vai cometendo alguns pequenos deslizes, porque somos todos seres em busca da nossa evolução. Sabemos que o planeta, assim como nós, tem os estágios de evolução. Então, nós já estamos no segundo estágio de evolução dos planetas. O primeiro foi os mundos primitivos,
aonde nós carregávamos um pelo outro pelos cabelos, né? Aonde nós nem pensávamos, nem perguntávamos, já íamos logo degolando as pessoas. A gente conseguiu evoluir. Viemos para o mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos hoje, aqui no planeta Terra. E assim como nós, os planetas vão evoluindo também. E agora essa coisa da regeneração, todos nós já estamos ouvindo há algum tempo, desde que Chico Xavier falou daquela data limite, né? Chico Xavier falou para a gente que tudo ia se modificar. A gente estava esperando o quê? Dormir, acordar no mundo de regeneração. Alguém pensou que ia ser assim? Aqui? Pensou? Não? Não? Será que é difícil a gente chegar lá no mundo de regeneração? Por que vocês acham que é difícil a gente chegar no mundo de regeneração? Do que o mundo de regeneração é feito? É simples, é só usar o raciocínio lógico aí. Se nós temos um mundo de regeneração, ele é composto de... O que a senhora falou? Coisas boas. Coisas boas. Mais importante do que isso, de pessoas regeneradas. Então, enquanto eu não tiver todas as pessoas regeneradas, eu não posso ir para o estágio do mundo de regeneração. E aí é que entra o ponto X da nossa palestra de hoje, né? Da nossa exposição de hoje. Eu preciso começar isso em mim. Como é que eu começo isso em mim? Tem uma lição preciosíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. São muitas lições preciosas lá, né? Mas nós temos uma preciosíssima que eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre ela. Santo Agostinho. Alguém já ouviu a lição que Santo Agostinho traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo? Mas vocês estão quietos, hein? Vocês estão com frio? Ô, gente, não tá tanto frio hoje assim. A lição que Santo Agostinho traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele intitula como um exame da consciência. Ele nos ensina o que ele fazia quando ele estava encarnado para tentar todos os dias ser uma pessoa melhor, né? E o que ele ensinou para a gente? Todos os dias, antes de dormir, eu paro comigo mesmo e me questiono: quem eu fui hoje? Quem foram as pessoas que eu encontrei no meu dia? Eu fiz mais coisa boa ou eu fiz mais coisas negativas? Eu fui bom o suficiente para que ninguém tivesse nenhuma queixa ao meu respeito? Alguém aqui já pratica isso? Muito bem, meus parabéns, viu? Isso é muito importante para essa reforma começar em nós mesmos. E a gente calha aí, ó, é uma vertente direta para aquele mandamento, o segundo mandamento que Jesus nos trouxe, não é? Amar ao próximo como a mim mesmo. E que aí ele se transformou no faça ao outro o que você não quer que seja feito com você, não é? Não faça ao outro o que você não quer para você. Se a gente conseguir seguir essa linha de atitudes, essa linha de pensamento, se quando eu for vir aqui, ó, e falar assim, mas você está sentada no meu lugar, eu pensar assim, e se fosse eu? Como eu gostaria que essa pessoa falasse comigo? E eu pensar ali, ó, se fosse eu, e eu pensar, eu vou vir aqui e vou dizer assim, oi, tudo bem? Você está no meu lugar. Dá para a senhora levantar ou não? É diferente, gente? Olha que diferença. Por quê? Porque se eu me conheço, se eu me amo, eu vou me tratar com carinho, eu vou me tratar com atenção. E aí eu sei que todos nós aqui somos filhos do mesmo pai, não é mesmo? E se somos filhos do mesmo pai, o que nós somos um do outro? Irmãos, ufa, uma resposta que vocês me deram, graças a Deus. E somos todos irmãos, né? E como irmãos, a gente quer o bem. A gente nunca vai querer ver um irmão cair, a gente nunca vai querer ver um irmão se prejudicar, a gente nunca vai querer ver um irmão passar fome, que a gente tem uma ação tão bonita aqui no Irmão Ciríaco, que é a ação da marmita que eles fazem, né, gente?
distribuição de cesta também, né, Gi? Vocês têm aqui a marmita, então contribuam, porque assim, o mínimo que a gente pode fazer são pequenos gestos. E quando a gente pensar assim, ó, que eu acho que todo mundo já pensou, ah, mas eles já estão fazendo marmita, não preciso ajudar. Não é assim que a gente pensa? Tem alguém que está fazendo lá, para que eu vou fazer? Ah, esse aqui está caído na rua, se eu não ajudar, vai passar alguém e vai ajudar. Quando eu ajo desta forma, eu não estou trazendo a mudança em mim. Eu estou sendo mais um. Mais um. Quando eu vejo todo mundo fazer a mesma coisa e eu digo assim, ah, eu vou fazer também. Todo mundo faz, né? Por exemplo, podemos dizer aí um sonegar impostos, né? Que é o jeitinho brasileiro de dar conta das coisas. Então, eu sonego os meus impostos e aí quando alguém fala assim para mim, ou se a minha consciência bate lá e fala, não, você tem que fazer as coisas direito, você tem que dar o exemplo. E aí eu penso assim, ah, mas todo mundo faz, por que é que eu não vou fazer? E nós não podemos mais pensar dessa maneira. Nós temos que ser aquela caixinha fora da curva lá. Porque aquela caixinha fora da curva vai ver todo mundo sonegando imposto, mas vai lá e vai declarar tudo direitinho, seus impostos. Vai ver a pessoa, uma vaga, aquele lugar lotado de carros, de pessoas, e tem uma vaga de paraplégico ali, e vai olhar para aquela vaga e vai falar, não, eu não vou parar aqui, porque pode chegar alguém que precisa dessa vaga, né? E aí vai lá e vai doar um pãozinho ou uma marmita no farol e vai fazer a sua parte. E aí tem um colega meu que esses dias, às vezes ontem, a gente estava conversando e ele falou, eu não dou nada no farol mesmo. Porque eu vou dar no farol, eu vou contribuir para um vício, para uma compra de drogas. E aí eu fui conversando com ele assim, mas quem somos nós para julgar? Não é? Porque assim, se cada um de nós usar essa desculpa para deixar de ajudar o nosso irmão, quem vai ajudar o nosso irmão? A nossa parte, pessoal, que fique bem claro, é até onde começa a parte do outro. Então, quando eu dou uma marmita, quando eu dou um dinheiro, quando eu faço o que quer que seja em auxílio ao outro, se ele vai pegar aquilo e usar no vício, se ele vai pegar aquilo e jogar no lixo, se ele vai pegar. Não é mais minha responsabilidade. Porque quando o nosso pai está lá em cima e ele nos dá as chances que ele nos dá, cabe a nós escolhermos o caminho que vamos seguir. Porque tudo nessa vida tem o lado luz e o lado sombra, não é? Então, tudo que a gente parar para avaliar, eu posso usar de uma forma beneficente ou eu posso usar de uma forma ignorante. Então, depende de nós o que nós faremos com os presentes que a vida nos permite. E quando eu digo presentes, até mesmo, por exemplo, uma dor, uma doença, não é? Antigamente, nós vimos tantas pessoas irem a óbito por conta de um câncer, por conta de uma leucemia. Hoje, nós já percebemos o quanto evoluímos, o quanto nós estamos compreendendo que estas situações, elas são para o nosso crescimento. E nós lutamos até o fim. Mesmo que isso nos leve ao óbito, mas nós não desistimos. Nós vamos lá, fazemos quimioterapia, fazemos radioterapia, tomamos remédio e vamos para um lado e vamos para o outro e faz um exame aqui. Por quê? Porque esse é o intuito da nossa vida. Nós começarmos a olhar para todas as nossas provações, para todas as nossas dificuldades com bons olhos. Porque a gente sabe que isso que a gente vive aqui é muito rápido. 80, 100 anos da nossa vida aqui encarnada passa, ó, num piscar de olhos. E a gente se prende muito às coisas pequenas, às coisas materiais. A gente vai deixando muito para amanhã, a gente vai muito deixando para o outro, né? Deixa que o outro faz a marmita, deixa que o outro vai fazer um brechó, deixa que o outro vai arrecadar roupas, né? E a gente está deixando de fazer a nossa parte. Ah, isso é ruim? Isso aí vai me retardar? Vai me retroceder? Não. Já sabemos pelos ensinamentos que nós nunca retrocedemos, mas nós estacionamos.
Então, esse mundo que está virando de provas e expiações para regeneração, se eu não acompanhar esta evolução, eu vou ser convidada a, volta para o outro mundo lá, que esse de regeneração não dá para você. Então, nós precisamos começar a ter esta consciência desta fraternidade, que foi um dos ensinamentos primordiais de Jesus, não foi? Jesus ensinou para a gente: amai-vos e instruir-vos, não é? E não veio instruir-vos e amai-vos. Ele não quis que a gente fosse inteligente antes de amar, não. Ele falou: ama todo mundo logo. Porque quando você amar todo mundo, tá aí a solução de todos os seus problemas. Então, a ideia principal desta nossa conversa de hoje é que nós possamos deixar um pouco de deixar para lá, de empurrar com a barriga, né? Ou se a gente quiser usar uma palavra bem difícil aí, que todo mundo fala, que eu quase nunca consigo falar, mas é procrastinar. Não sei qual é a pronúncia correta, mas vamos deixar de procrastinar. É assim que fala? Eu não sei. Eu não sei falar muito difícil, sabe? Eu sei falar mais povão, assim, mais interagindo com vocês, mas vamos deixar de empurrar com a barriga, vamos começar a olhar para nós mesmos e fazer pequenas mudanças. Eu não estou pedindo para a gente santificar, sair daqui agora, dormir, quando acordar amanhã, todos estarem santos. Não. Eu estou pedindo para, por exemplo, eu olhar para mim e ver que eu estou falando muito mal dos outros. Então, começar a me policiar para falar menos mal dos outros. Começar a ter atitudes que me levem a ser feliz, a encontrar a paz. Porque Jesus diz para a gente que a felicidade não é nesse mundo. Mas não é por isso que a gente tem que viver nossos dias chorando e sofrendo. Porque quando a gente olha para o sofrimento com acolhimento, entendendo que aquele sofrimento é uma lição para a nossa evolução, a gente aceita. E a gente ainda agradece, né? Obrigado pela oportunidade de poder aprender de um jeito ou de outro. Porque eu não quero ficar para trás na evolução aí, eu quero estar sempre nessa senda evolutiva do progresso. E aí a gente tem que sempre fazer essas perguntas que Santo Agostinho nos ensinou, não é mesmo? Nós temos que nos perguntar todos os dias: será que hoje eu fui legal com as pessoas com quem eu convivi? Hoje, por exemplo, é assim, né? O dia que a gente vem fazer palestra, todos os nossos amigos que não querem que a gente esteja aqui, eles se preparam para fazer o nosso dia ser aquela coisa maravilhosa. Sabe que eu falei no começo, né? E quando a gente começa a mudança, que a gente vai lá na sala e vai tentar arrumar, que aquilo vira uma bagunça. Daí eu vinha na palestra hoje e eu falei assim: hoje vou trabalhar, meu dia vai ser tranquilo. Eu trabalho um pouquinho longe daqui, eu trabalho em Indaiatuba. E aí eu cheguei no meu plantão e foi uma coisa insana, gente, vocês não têm noção. Eu sei que eu saio 6 horas, deu 5 para 6, eu tinha muitas coisas a fazer ainda. E aí eu fiz a minha oração, falei para minha chefe assim: você me perdoa, mas hoje eu não posso ficar até mais tarde. Eu tenho um outro compromisso. E se as meninas que estão pegando o plantão puderem continuar o que ficou pendente, bom. Senão amanhã eu vejo o que eu faço. E ela olhou para mim, falou: tá bom, né? Tô lá desde as 6 horas da manhã, eu tenho que sair, cansada. Aí saí do meu serviço, entrei no meu carro tranquila. Não entrei preocupada, entrei tranquila. Eu já comecei em oração, porque 1 hora de viagem daqui lá, eu já comecei as minhas orações para me sintonizar com a espiritualidade, para estar com vocês hoje. E eu fiquei muito feliz comigo mesma, porque no caminho, quando eu comecei a fazer as minhas orações, logo eles me disseram assim: você pode não ter feito o seu serviço material por completo, mas você não xingou ninguém, você não ficou com raiva de ninguém, porque vocês sabem como são as relações de trabalho, né? É uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali, um te fala uma coisa na sua frente, quando chega ali fala outra coisa para o outro. E isso faz com que a gente perca as estribeiras, né? Com que a gente fale algumas coisas. E eu consegui me manter em equilíbrio.
Eu consegui não brigar com ninguém, consegui não me exaltar com ninguém, muito pelo contrário, vieram perguntas assim, mas você está tendo algum problema com alguém? Só para ver o que ia sair ali, né? Eu disse, graças a Deus, não. Graças a Deus, todo mundo nesse lugar me recebe muito bem, me ajuda da melhor forma possível. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, mas estou em adaptação. Então, no caminho, eu percebi o quanto eu mudei. Porque se fosse um tempinho atrás, eu já teria pego a minha bolsa no meio do expediente e falado, tchau, né? Eu não quero mais trabalhar aqui. Mas eu sei que esses desafios, hoje eu tenho essa consciência de que eles estão em nosso dia a dia para que nós evoluamos. As pessoas que cruzam o nosso caminho para nos provocar, elas parecem que vêm certeiras, né? Toca bem naquela ferida que dói mais. E essas pessoas a gente tem que agradecer. A gente tem que orar por elas e agradecer por elas estarem no nosso caminho, porque quando elas tocam aquela ferida que dói mesmo, a gente consegue olhar e tentar fazer alguma coisa para parar de doer, não é assim? Porque quando está tudo bom, quando a gente está lá na farra, tomando nossa cerveja, assistindo o jogo da Copa, quem daqui lembra de fazer uma oração? Quem daqui pensa em chamar nosso anjinho guardião para fazer parte das comemorações? Poucos, né? Quando a gente lembra dele? Puxa, pisaram no meu pé. Anjo da guarda, olha aqui, pisaram no meu pé. Não é assim que nós somos? E essa mudança, pessoal, é nossa. Não é do nosso anjo da guarda, não é do nosso mentor espiritual, não é do meu filho, não é do meu marido, não é da minha esposa, né? Quando eu me sento aqui, que eu assisto uma palestra, e já vem na minha cabeça assim, se meu companheiro tivesse aqui, esqueçam, tá? Porque se ele não está aqui, ele não precisa disso. E se você está aqui, quem precisa disso é você. É sempre assim. Sempre é para nós, sempre é sobre nós. E aí a gente tem que parar, como eu disse, de empurrar com a barriga tudo isso e se transformar. É difícil, não é fácil, mas nós temos que estar certo do que queremos. Eu costumo falar muito para o meu filho, que está aqui hoje com a gente ali no fundinho, eu falo para ele assim, né, filho? Eu falo assim, não repita as coisas que você ouve, não faça as coisas que os outros fazem, se você não souber por quê, se você não souber o motivo. E olha só porque eu falei isso para ele, porque ele disse assim para mim ontem, foi ontem, né, filha? Ele disse assim, mamãe, quando eu canto o hino do Brasil, eu coloco a mão aqui. E aí eu falei para ele assim, mas por que você coloca a mão aí? Aí ele pensou, não me respondeu. Filho, eu tô querendo saber por que você põe a mão aqui. Não sei. Aí eu trouxe essa reflexão para ele. Você precisa começar a questionar, porque senão, daqui a pouco, seus amigos se jogam da ponte e você vai se jogar da ponte junto porque eles estão se jogando. Mesmo que for uma mão aqui, olha, pergunte, por que eu tenho que pôr a mão aqui quando eu canto hino? Se aquilo fizer sentido para você, joia, né, filho? Você pode fazer também. Mas se não fizer sentido para você, não tem por que você ser Maria vai com as outras, não é? Aí eu disse para ele na minha simplicidade, que é o meu entendimento, eu coloco a mão aqui quando eu canto meu hino, porque aqui é o meu coração, é o meu amor, e aí eu tenho um amor pela pátria onde eu vivo, né? Pelo país aonde me acolhe, as pessoas que fazem parte de tudo isso. Então eu coloco a mão aqui como um sinal de amor, um sinal de carinho, um sinal de respeito, né? Então eu entendo que tudo nessa vida nós temos que entender. Primeiro, né? Primeiro a gente conhece. Então vem lá Jesus e ensinou todas aquelas lições. Muitos de nós, na época de Jesus, nem quis ouvir o que ele tinha a falar. Falou assim, ixi, mais um louco aí falando essas besteiras, não vou nem perder meu tempo, né? Teve alguns de nós que já falou assim, poxa, tem um cara aí que está fazendo umas coisinhas diferentes, vamos ver o que ele está fazendo? E tem alguns de nós aqui que com certeza já assimilou coisas que ele disse lá naquela época, há 2000 anos, como vocês me lembraram aqui.
E aí todos nós estamos tentando assimilar todas essas lições. Por quê? Porque perdoar não é fácil. Por que perdoar não é fácil? Porque o perdão é para quem? Sabe quando eu aponto aqui, ó, foi você, ó. Quem que eu tô culpando aqui, ó? Tô culpando esse ser aqui ou tô culpando esse ser aqui, ó? Um dedo vai para quem eu tô culpando e os outros três, ó, tá deixando claro que é meu o problema, não é do outro. Quando eu não perdoo alguém, quem é que carrega o peso do perdão? Nós. Sabe quando as costas estão pesadas assim, ó, não durmo direito, acordo no meio da madrugada. Olhe para as coisas que você está carregando ali com você. O perdão que a gente dá, pessoal, não é para o outro. Quem sou eu para perdoar o outro? O perdão que eu dou é para mim mesma. É por aceitar que eu ainda sou imperfeito, que eu cometo erros, que eu magoo as pessoas, que as pessoas me magoam, porque é uma via de mão dupla, ó. Tudo que vai, vem. Enquanto eu magoo as pessoas vão me magoar. Quando eu começar a mudar essa visão, quando eu, como eu disse, acolher, abraçar as coisas, tudo isso volta para mim também. São os nossos milindres, né? Nosso orgulho que fala mais alto. E aí, dentre tudo isso, hoje eu vou fazer uma coisinha diferente para encerrar, né? Eu trouxe um colega, qual que veio com a família dele ali, o Gil. A gente vai trazer uma canção para vocês que fala um pouquinho dessa transformação, tá? Eu sou uma pessoa que vocês vão ver arroz de festa. Então, hoje eu estou aqui, vocês vão me ver no União, que essa família linda trabalha no União, estão com a gente no Delane também. Então, a gente é uma mistureba. Aonde chamar, a gente vai, né? Estamos com o pessoal da USE, muitos eventos que a USE faz. Eles fazem um evento muito legal, que é a Começo, que é a reunião das mocidades espíritas aqui de Sorocaba e de região, todos os anos, em outubro, né? Pessoal que faz esses encontros, é muito legal. Então, assim, a ideia principal, gente, é a gente abrir a casinha, né? Não é porque eu venho aqui no Ciríaco que eu não posso ir no Delane, que eu não posso ir no União, que eu não posso ir. Não, eu tenho que conhecer tudo, tenho que conhecer pessoas, né? Tenho que fazer contatos, porque o que nos move a tudo isso são os exemplos. Jesus, que foi o nosso maior exemplo, o nosso guia e modelo, a gente não segue. E se a gente ficar restrito ali em meia dúzia de pessoas, o que a gente vai evoluir? Temos que estar abertos às novas visões, às novas conversas. E aí, com tudo isso que nós conversamos, eu espero de fato que vocês pelo menos reflitam sobre essas mudanças. Escolham uma só, que vocês acham que dá para mudar nesta encarnação e comecem. Não esperem até amanhã. Vamos lá, gente? É uma música que ela foi composta por uma história real. É uma história de um rapaz bem novinho, Samuel, e ele tentava fazer a diferença lá na sua pequenez. Todos os dias fazendo a diferença, sendo feliz com a mãe dele, na casa dele. Se depois vocês buscarem o vídeo dessa música, que é do Vocal Livre, chama A Começar em Mim, ele passa nesse vídeo a história da música. Num belo dia, ele levanta daquele jeito dele, vai para a escola em Suzano, e neste dia em Suzano entram dois colegas armados e começam a atirar em todo mundo que for possível e que estiver na mira no caminho, sem nem perguntar onde e por quê. E este querido Samuel, sem conhecer direito uma pessoa que era da escola, ele vê que todo mundo corre e fica uma garota no meio do corredor, que vai ser a próxima que eles vão acertar. E ele, num ato de amor ao próximo, num ato de amor à vida, ele se coloca na frente dela e quem leva a bala e morre é ele. E ela fica viva. E aí eles fizeram essa canção por este acontecimento que teve lá na cidade de Suzano. E para a gente refletir, quem de nós se colocaria na frente de uma bala perdida para salvar uma vida de um desconhecido, né? Que é essa mudança que nós precisamos. Vamos lá, gente?
Cedo me acorda a oração. É o coração que tá cansado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que todos aprendemos a viver em união. Eu quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. A minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim, quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me perder em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos dedos fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não... Ajuda aí, Gil. Vou de novo, tá? Passa a próxima pra mim. Vou de novo. E se tivesse mais perdão, se ao invés de apontarem tantos dedos fossem estendidos mais abraços, mais carinhos de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso fosse usar-se quando para ouvir, para entender o meu irmão. Eu posso até mudar, mas se aqui eu esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração vai ser real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim, quem me perceber, que um dia possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Vamos deixar eles cantar uma? Vamos no Haja Mais Amor? Para todo mundo entrar no clima? 1, 2, 3 e haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Podem cantar. Quem me perceber, que um dia possa me reconhecer, me descrever em seu amor. Muito bem, pessoal, muito bem, parabéns para vocês. Vamos refletir sobre isso tudo, tá bom? Foi uma improvisação. Olha, eu e Gil não ensaiamos, a gente passou uma vez aqui, né, Gil? Eu falei com ele, Gil, quero cantar uma música na palestra, você pode vir? Só obrigado por ter vindo também com o Gil, viu? Sou uma artista nossa também. Christian, você podia ter cantado conosco também, né? Mas na próxima você canta. Obrigada, viu, Gil? E é isso, pessoal, vamos pensar sobre tudo isso, pensar nessa mudança que tem que começar em nós. Temos que deixar esse tempo, parar de passar à toa, né? E arregaçar as nossas mangas e começar a mudança que a gente quer no mundo em nós. Então, a partir de hoje, olhei para o meu irmão, eu vi alguma coisa que me incomoda, antes de eu falar a ele, olhe para si mesmo e veja assim, será que eu não faço mesmo? Né?
e vamos começar essa mudança que a gente quer no nosso irmão e em nós, tá bom? Vamos aproveitar esse momento para fechar os nossos olhos, tentar ficar da forma mais confortável possível aí nas nossas cadeiras, nos conectando a essa espiritualidade que nos acolhe, que nos recebe nesta casa, que preparou esse ambiente, que preparou as palavras que foram apreciadas nesta noite. Muito obrigado pela recepção, pelo convite, amigos espirituais. Que nós possamos sempre estar em sintonia, que nós possamos sempre ouvi-los mais e falar menos. Que nós possamos receber nesta noite essa chuva de bênçãos que nosso querido Mestre Jesus jorra sobre nossas cabeças. Que possamos aceitar tudo o que recebemos, Pai, com teu amor, com teu carinho, com teu olhar. Nos fortifica, nos dá a sabedoria, porque é só contigo e ao teu lado que somos capazes de vencer tudo nessa vida, com amor. Que assim seja, meus irmãos.